Desde o início de janeiro, a gente tem refletido aqui sobre o tema da saúde mental. Para quem não sabe, no mês de janeiro existe uma campanha chamada Janeiro Branco. Quem conhecia aqui essa campanha? Quem não conhecia essa campanha? Não conhecia. É um pouco desconhecida ainda, é uma campanha do governo federal há muitos anos, né? E importante, né, da conscientização da saúde mental. E eu me propus, obviamente, a pensar sobre saúde mental e evangelho. Como é que a gente pensa, como é que a gente compreende que o evangelho pode produzir saúde mental. E desde o domingo passado, eu trouxe um tema, talvez novo, que é o tema do trauma religioso, que provavelmente pouca gente conhece também esse tema do trauma religioso, porque ele é muito trabalhado ainda no meio acadêmico de 10 anos para cá. Ele não era muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos. Uma psicóloga importante chamada Marlene Winell, ela que cunhou esse termo síndrome do trauma religioso, que descreve trauma é uma fissura, uma quebra, né? Trauma é quando alguma coisa se quebra, fissura, causa um desconforto na pessoa. E ela falou que muitas pessoas vivenciavam esses traumas na sua relação religiosa, na sua espiritualidade. E a gente sabe que é natural que com o aumento da espiritualidade, o aumento das religiões, o aumento das igrejas, especialmente Estados Unidos e Brasil, as duas maiores nações cristãs, seja católica ou evangélica do mundo, isso é natural que se aconteça. Então, na semana passada, eu falei sobre o evangelho como a superação da culpa traumática, que muita gente vivencia essa experiência de culpa, né? Na semana que vem, eu vou falar sobre como a religião cria um falso eu e o evangelho uma vida autêntica. A religião cria um falso eu e o evangelho uma vida autêntica. E hoje nós vamos refletir sobre os 3 danos do trauma religioso e o poder reparador do evangelho. Vou dizer desde já o seguinte: essa vai ser uma reflexão em que nós talvez teremos que ouvir 2 vezes, aqui e talvez ouvir de novo, porque eu vou trazer algumas coisas novas e isso vai fazer a sua cabeça pensar numa série de coisas. Então vamos lá trabalhar um pouco sobre isso, tá bom? Eu quero começar dizendo o seguinte: eu praticamente cresci na igreja, não no sentido de que meus pais eram cristãos, mas no sentido de que eu vou para a igreja desde muito criança. Primeira igreja católica, fui batizado, primeira comunhão, aquele processo todo. Depois eu comecei a frequentar a Adventista do Sétimo Dia, junto com a igreja presbiteriana que tinha perto da minha casa. Eu comecei para a presbiteriana porque tinha uma colônia de férias lá, que eu gostava muito, e meus amigos iam, e obviamente eu ia também, né? E depois de um período eu fui para Metodista também por conta de amigos. Era uma igreja muito maior, a igreja que o Mazinho cresceu, a Lidiane, a Elisângela. Metodista de Realengo, que é a igreja central ali na praça. E essas experiências minhas foram muito boas, porque eu cresci com uma depressão muito pesada desde os meus 6 anos de idade. Eu fiz tratamento durante 3 anos, mas aquela depressão não saía, não parava, era uma coisa assim. E eu fui até no Fantástico, porque era, na época, crianças com depressão não era muito comum. E fui eu lá, né, contar minha história da criança com depressão, minha mãe chorando muito. Aí eu lembro que eles botaram aqueles borrões assim para a pessoa não ser identificada. Minha mãe não queria ser identificada, porque era uma situação muito triste, assim, né? Então, a vida cristã, a fé cristã, aquela experiência com Deus, ela me integrou de uma maneira que eu consegui, a depressão não foi embora, mas consegui viver de maneira muito saudável, por causa de uma experiência com Deus. Então isso foi uma marca muito importante na minha vida, como que essa experiência primeira me organizou de tal jeito que eu vivi saudavelmente bem, né? É óbvio que depois eu fui tratar essa depressão na minha análise e não lido mais com ela, mas ela ficava ali, ia e voltava. Então, a minha experiência religiosa foi maravilhosa. A minha experiência com a instituição religiosa foi desastrosa.
porque eu fui me tornar pastor com 19 anos de idade, fiz essa loucura. Loucura assim, entre aspas, né? Porque eu entendia que era uma vocação. Mas a experiência com a instituição religiosa, para mim, foi muito, muito difícil, assim, muito desafiadora, muito danosa em vários sentidos, porque a experiência da igreja, para mim, é a coisa mais maravilhosa que tem. A instituição, ela é, assim, difícil, né? Às vezes é muito perversa. E aí eu fui tentar entender, porque a religião desintegra a gente. A religião, ela às vezes divide o nosso mundo interno de tal modo que a gente perde a nossa referência de quem nós somos, de quem Deus é, e por aí vai. Então eu fui pensar um pouco mais. Eu tô incomodado, gente, com uma coisa. Eu não botei minha aliança hoje. Porque, na verdade, é o seguinte. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar a aliança e botar em cima da bancadinha que tem lá. E aí, eu às vezes esqueço, né? Às vezes eu vou jogar tênis, esqueço a aliança lá. Porque eu não gosto muito nem de anel, né? Eu não curto muito. Mas, só pra justificar aqui. E agora vocês vão ficar a pregação toda dentro com a minha mão. Eu vou fazer assim, ó. A Dani está ali. Meu Deus, que coisa horrível. Eu ia fazer uma piada, mas é melhor deixar parar aqui mesmo. Bom, eu fui pensar assim, por que muita gente está chegando assim, às vezes na clínica, às vezes clínica na psicanálise, às vezes em outros ambientes, e tem grupos e grupos e grupos hoje para tratar pessoas que foram traumatizadas pela religião. É natural, né? A religião, o cristianismo cresce. E aí quando a gente fala de religião no Brasil, de maneira majoritária, do que a gente está falando? De cristãos, católicos evangélicos, e aqui fazendo um recorte de evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Para você ter uma ideia, juntando os templos desses só dois grupos, né, pentecostais e neopentecostais, a gente tem mais de 80 mil templos pelo Brasil inteiro. E é interessante que o período de maior crescimento da igreja evangélica no Brasil se deu entre 2000 e 2016. A maior concentração, obviamente, está no centro-oeste e sudeste. Não sei se vocês sabem, mas a maior concentração de evangélicos por metro quadrado do Brasil, onde que vocês acham que está? Rio. E no Rio de Janeiro, aonde? Baixada, Nova Iguaçu. É a maior concentração de evangélicos por metro quadrado. Isso pelo Censo IBGE de 2010, né? Não sei se continua assim. Mas o ponto é que, com o boom do crescimento evangélico, eu vou chegar na coisa do trauma religioso, a gente tem um fenômeno que são muitos pastores que não passaram por uma formação teológica formal, uma faculdade de teologia, né? Às vezes a pessoa está na igreja e fala bem e automaticamente ela vai virando pastor e por aí vai. E enquanto nas igrejas tradicionais, né, históricas, você tem um processo de formação que dura de 4 a 5 anos para se tornar um pastor, um padre, alguma coisa assim, nessas igrejas você não tem esse processo. E aí, para você ter uma ideia, um dado que eu fui pesquisar, que menos de 10% dos pastores do Brasil têm formação teológica. Passaram por uma faculdade, uma formação teológica. E isso é importante por quê? Talvez a pessoa diga, mas isso não é importante. Pois é, mas o cristianismo tem 2000 anos de história. Então, quando a gente vai ao texto bíblico hoje, é óbvio que a gente não vai sem filtro, sem lente, sem interpretação, sem tradição, sem história. Pode ser inconsciente, no sentido assim, você pode não perceber, mas a sua leitura, obviamente, ela tem pressupostos. Ela tem, como a gente diz, óculos, ela tem interpretação ali, né? Então, a gente sabe que a Bíblia é, para nós, o livro de referência, de base de fé. Só que a maneira como a gente lê a Bíblia, ela não necessariamente é uniforme. Apesar da Bíblia ser palavra de Deus, tu vai numa igreja arminiana, ela é diferente da calvinista. Radicalmente diferente. E a mesma Bíblia. Tu vai numa igreja, talvez neopentecostal, e vai numa igreja mais conservadora, tradicional, a leitura da Bíblia também vai ser diferente. O que eu estou chamando a atenção aqui é para o fato de que quando a gente
não tem essa educação formal, teológica, para inclusive ajudar a gente a perceber o que da história da igreja, da tradição da igreja, chegou até nós, como que a gente lê, como é que a gente interpreta, a gente pode, e por causa dessa educação frágil, a gente pode começar a confundir o trabalho pastoral e teológico com um trabalho de poder e domínio. Isso é muito fácil, porque, de alguma forma, a relação pastoral, ela é uma relação em que uma pessoa é vocacionada por Deus para conduzir o rebanho. Vamos usar uma linguagem bíblica. Para cuidar de pessoas, para ensinar, para pregar. E é óbvio que essa pessoa que fala, se não tomar cuidado, ela pode construir uma relação de poder e de domínio com os membros da sua comunidade, como a gente vê muitas vezes acontecendo. É claro, tem ótimas igrejas, ótimos pastores que não são assim, mas isso também acontece, esse outro lado também acontece, né? Então, por exemplo, são igrejas que não tem mais conselho, não tem mais, por exemplo, liderança, clã, presbitério, que, para usar uma linguagem da política, modere a relação de poder do pastor com a comunidade. Então o pastor, e às vezes a mulher dele, decide tudo sozinho e fala, Deus me revelou e agora vai ser assim. Isso é um problema. Porque para a Bíblia Sagrada, sempre a igreja, a comunidade, ela é feita pelos dons que o Espírito Santo distribui na comunidade. E ela sempre é feita de maneira comunitária. Então você vê que quando Jesus termina o seu ministério, ele não deixa um sucessor. Por mais que a Igreja Católica pense que o Pedro é o sucessor da igreja, no Concílio de Jerusalém, Atos 15, quem lidera o concílio não é Pedro, é Tiago. Então, essa ideia de um sucessor que lidera uma igreja sozinho nunca aconteceu. Jesus deixou 11 apóstolos, né? Porque Judas se foi, mas depois, logo em seguida, a igreja substitui. E as missões, por exemplo, do apóstolo Paulo sempre eram em colegiado. Essa lógica de uma igreja sem liderança, sem organização, sem transparência, sem uma decisão coletiva, ela é muito preocupante e muitas das vezes isso causa abusos, né? Essa relação de poder, sozinho a pessoa decide tudo, não conversa com ninguém, a vida financeira da igreja fica na mão de uma única pessoa. Isso é um problema. A igreja de Jesus Cristo não pode ser assim. A igreja de Jesus Cristo, ela é radicalmente diferente de uma empresa nesse sentido. Radicalmente. Uma empresa, sim, você pode ter um líder, um dono, que aí toma as decisões, tudo certo. E mesmo assim, geralmente tem um conselho, né? Tem um corpo participativo. Na igreja de Cristo, não. Ela é feita pela comunidade em colegiado. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Então o incentivo da Bíblia é para aqueles que assumem a liderança, conduzir sem colocar sobre as pessoas uma certa culpa, quebrar, fissurar a comunidade, as pessoas, né? Então, o que geralmente acontece nessas relações comunitárias ruins, entende? Eu não estou generalizando, estou falando, existem relações de comunidade ruins. O que acontece nessas relações é que isso gera um trauma, gera uma dor, gera um sofrimento de natureza religiosa. Quando a gente fala de trauma religioso, a gente não está falando, por exemplo, de um irmão que brigou com outro na igreja e eles tiveram uma desavença e saíram da igreja. Não é disso que eu estou falando. Até porque nas relações humanas acabar com isso é impossível, certo? É impossível. Também não estou falando de momentos, talvez, em que o pastor ficou chateado e disse uma coisa dura. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa sistemática em que uma pessoa se coloca na relação com outras de maneira abusiva e autoritária. Isso não é só do pastor para com a igreja. Isso forma uma lógica sistêmica comunitária que um começa a fazer com o outro. Não é só uma coisa daqui para lá, é uma coisa assim. Vai virando isso. Então um vai patrulhando a vida do outro, vai vendo, ó, você tá em pecado nisso, vou falar com o pastor. Sabe, essa coisa meio de criança. Eu lembro que na época que eu fui pastorear em Nilópolis, um irmão chegou para mim, tinha acabado de comprar um carro, e falou assim, pastor,
unge a chave do meu carro. Eu falei assim, por quê? Porque isso não é bíblico, a Bíblia não incentiva nada disso. Ele falou, não, é para Deus proteger o meu carro. Eu falei, meu irmão, olha só, bota o mão segura e pede para Deus guardar a sua vida. Porque não há garantia de que ungindo a chave do carro ele não vai ser roubado, entendeu? Mas eu entendo, o medo, as lógicas religiosas vão fazendo isso, né? Eu lembro uma vez eu fui pregar numa igreja, eu achei aquilo muito chocante, que chegando lá, beleza, acabou, a gente foi jantar na igreja. A gente sentado, eu, outro pastor e um outro amigo que eu levei, de repente chega uma criança. Davi tem quantos anos? Isso aí, da idade do Davi. Gente, com um smokezinho, uma bandeja na mão, servindo churrasco para a liderança da igreja. Cara, criança. Ele falou assim, e o menino falando assim, não, eu tô aqui para honrar minha liderança, servir o meu pastor, pensando assim, cara, esse moleque devia estar brincando. Devia estar com os amigos da igreja dele. Isso, para mim, foi assim, a coisa mais louca uma das mais loucas que eu vi. Eu falei, cara, isso tá errado. Mas na lógica sistema daquela comunidade é assim que funcionava. A mãe daquele menino dizia, você tem que fazer isso mesmo. Entende como as coisas vão entrando de maneira sutil e vai sendo permitido coisas que não são nem bíblicas e nem boas e nem saudáveis para a vida de uma pessoa. Então, as consequências dessas lógicas comunitárias ruins é o que eu estou chamando de trauma religioso. A experiência do trauma religioso, ela acontece em pequenas camadas. A primeira camada eu chamaria de cisão. A cisão é quando a pessoa vê o mundo a partir de bem e mal. Não há tons de cinza na história. Tudo é isso ou aquilo. É o certo e o errado. É o que nós chamamos de uma dicotomia, uma separação religiosa, que é o mecanismo mais poderoso da religião. É quando ela separa as pessoas, o mundo, e cria uma cisão entre certo e errado de maneira absoluta. Então, na religião de cisão, nada se junta. Tudo se separa. Não há diálogo, integração, são dicotomias absolutas. É isso ou aquilo. É Deus ou diabo. É certo ou inferno. É o santo ou pecador. Bom, na prática, quando a gente se sustenta por essa lógica, é um ou outro. Eu percebo que a minha vida às vezes não cabe no santo que eu idealizei, então quem automaticamente eu sou? Pecador. Sem considerar que em nós, que somos, como Paulo diz, transformados de glória em glória, o santo e o pecador convivem junto na mesma pessoa. Mas quando a minha lógica, a minha cabeça é dividida, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Então, quando eu me vejo tendo hábitos, práticas, que eu não gosto em mim, automaticamente, como eu já vi muita gente pensando, então eu não sou cristão verdadeiro. Então Jesus não alcançou a minha vida. Então não foi transformado pelo evangelho. E muitas vezes a gente tem que dizer, calma. Talvez nessa área aqui você vai precisar de um longo tempo de maturidade até você ver sinais de transformação. A coisa não é assim. Como eu já vi muita gente falando, se você se converteu, a sua vida muda, tem que mudar. Pois é, tem gente que muda em uma área rápido, mas tem gente que vai levar anos para mudar aquela área. E é assim. A vida cristã é uma jornada, uma caminhada, uma história, é uma vida, como diziam os metodistas, é um caminho de santificação. É uma jornada, é um processo. Então isso é muito importante para que a gente entenda a importância do evangelho dentro de nós, sem criar cisões. E geralmente pessoas que criam cisões dentro delas são pessoas que convivem com um forte sentimento de culpa, de vergonha, por não atender às expectativas da igreja, do pastor, dos pais, da mãe. E não é só evangélico não, tá? Do pai de santo, da mãe de santo. É gente que sempre se vê aquém. Se sentem os maiores pecadores do mundo, meu Deus. E aí a pessoa fica o dia inteiro pedindo perdão para Deus. Gente, isso é uma alma adoecida.
A alma dessa pessoa está adoecida. Convivem com medo interno do diabo o tempo todo, de demônios, e vivem assombrados. Convive com o sentimento de não lugar no mundo. Eu não me sinto pertencente a nada. Nenhum lugar eu me sinto parte. Pois é, isso é um sintoma de um abismo interno dentro da pessoa. Mas agora não é só a cisão. Um outro nível mais grave é quando ela passa por um desbotamento da sua identidade. A identidade, só para vocês entenderem, pelo Manual de Diagnóstico Psicodinâmico, o último que foi lançado, diz que identidade é a capacidade de diferenciação e integração. O que é diferenciação? É entender que eu não sou outro. Tem pessoas que não conseguem se diferenciar. Vamos supor, a Ana vem contar uma história para mim, triste, ela tá passando por uma tristeza. Eu me misturo tanto com a tristeza da Ana que eu saio da história triste. Entendeu essa coisa da mistura? Mas isso é a incapacidade de se diferenciar. De eu colocar limites, não só externo, mas interno na minha relação com o outro. Alguém está com muita raiva, vem falar comigo com raiva, eu não tenho a capacidade interna de diferenciar a minha raiva da raiva da outra pessoa. Eu me misturo com aquela raiva. E aí eu me perco. E também não tenho capacidade de integração, de juntar as suas coisas, né? Por isso que, por exemplo, tem pacientes muito interessantes. Um amigo meu, psicanalista também, ele falou que uma vez chegou um paciente para ele e falou assim, o nome dele é Marcelo, né? Falou, doutor Marcelo, eu sou o Marechal Deodoro da Fonseca. Aí o Marcelo falou assim, você é o Marechal Deodoro da Fonseca? Ele falou, eu sou o primeiro presidente do Brasil. Aí ele falou, é mesmo? Como é que é isso? Eu fui assumir o... Aí começa a contar as histórias dele. É muito interessante, porque o psicótico, nesse caso, ele é uma pessoa que não tem essa capacidade de se diferenciar de nada. Ele está misturado com as coisas. Ele se mistura com uma identidade e vira dele. A pessoa pode chegar para tu e falar, eu sou Michael Jackson, voltei dos mortos. E ele vai acreditar piamente nisso. É psicótico, né? O estado psicótico é esse estado. Agora, quando eu falo de desbotamento da nossa identidade, a religião, ela geralmente diz que a pessoa, ela tem e deve assumir a identidade daquilo que a religião diz que ela deve ser. Dependendo da igreja que você participa, se eu digo assim, Mazinho, você tem que ser assim. Se você não for assim, você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vou pegar um assunto polêmico aqui. Política. Aí um lado diz, se você não for assim, você não está vivendo o evangelho. O outro lado diz, mas se você não for assim, você não está vivendo o evangelho. Cara, eu tenho amigos e amigas maravilhosos, homens e mulheres de Deus, que assumem lados diferentes. E isso é um grande desafio. Porque se você entender o mundo binário, é isso, aquilo, bom, você não consegue integrar nada. Se você entender que é possível as duas coisas, aí eu acho que existe uma possibilidade da gente começar a ter uma conversa sobre integração. Só que a religião, ela vai desbotando a gente. Desbotando as nossas características, a nossa identidade. Às vezes você vê pessoas lindas, maravilhosas, que eram expansivas, criativas, comunicativas, de repente ela vai perdendo o brilho. A religião vai tirando dela a capacidade de ser feliz, de se divertir, de gostar da vida, de amar pessoas. Ela vai perdendo isso. E por quê? Porque nas lógicas religiosas, você tem que assumir o que o manual está dizendo para você assumir. Aqui está o manual. Júlio, é isso que você tem que viver. Se o Júlio não vive no manual, ele não é uma pessoa boa, correta. E aí o Júlio, que ama muito essa comunidade, para se encaixar, vai se desbotando internamente, dizendo, eu vou deixar isso da minha vida para caber. Aí, de repente, a comunidade diz, agora o Júlio é um homem de Deus. Mas internamente ele está perdido nele mesmo. Entende como é que funciona esse mecanismo? É sutil, mas é muito poderoso. Então, quando a gente vê liturgias, que Jesus nunca criou uma liturgia sequer, mas quando a gente tiver as liturgias, elas nada mais são do que construções externas
e artificiais de tentar me integrar internamente. Então você chega na igreja, tem que fazer a confissão. Você fala assim, poxa, mas eu orei em casa já. Não, mas agora é o momento da confissão, então você tem que fazer a confissão. A Eucaristia legalista, que diz assim, ó, se você estiver em pecado, não tome a ceia, senão Deus vai te amaldiçoar. Sabe esse tipo de lógica legalista? Isso são maneiras da gente não viver uma vida pujante, né? E bom, e a terceira coisa é uma indignidade garantida. O que é indignidade garantida? O pressuposto fundamental da religião é a condição indigna do ser humano. Como eu brinquei com a minha sogra esse final de semana, ela ficou assim chateada. Eu falei assim, a condição da religião é você não vale nada, mas eu gosto de você. Só que absurdo. Uma música cristã antiga dizia assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. É uma mentalidade que nasce de uma teologia do século VII para frente. A gente tem uma data que diz pra gente da onde que surgiu essa teologia de que o ser humano é radicalmente, totalmente depravado e pecador. A partir de um bicho chamado Anselmo de Cantuária. Até o quarto século ninguém pensava assim. Santo Agostinho, ninguém. Santo Agostinho pensava no pecado original, mas ele não pensava em alguém radicalmente, totalmente depravado e pecador. Então, o fato é que a Bíblia ensina sobre o pecado. E o pecado é essa condição, sim, que nos deteriora, nos fragmenta, nos divide. Agora, isso é o que a Bíblia diz. A decodificação do que é pecado ou não é determinado pelo discurso religioso. A Bíblia diz, todos pecaram. E eu pergunto, o que é pecado? Aí é discurso religioso, tá entendendo? Uma coisa é a afirmação, outra coisa é como eu decodifico essa afirmação para tentar dizer para outra pessoa o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu vi de uma igreja metodista abstêmia ao álcool. Depois o pastor de uma igreja que não é abstêmia ao álcool. Para um é pecado, para outro não é, aqui tá certa. Tá entendendo as coisas? Existem coisas, obviamente, que a Bíblia é muito clara. Não mate, não roube, não defraude o seu irmão, não seja desonesto, não traia suas relações. São coisas que a Bíblia é muito clara. Mas ela é clara porque isso destrói as relações humanas. Quando eu saio na minha rua com a minha scooterzinha lá da Bíblia e vem alguém com uma arma e rouba a minha scooter, ele está defraudando a relação e o pacto social. Isso não pode, isso não é bom. Então, quando a gente fala dessas coisas, é claro, a Bíblia é muito clara. Agora, existem coisas que são artificializações do que a Bíblia nunca disse. E aí que está o grande problema. Então, nessas religiões, o que acontece é que a pessoa ela vai se considerando indigna, tão indigna, que ela começa a dizer, eu não tenho nada de bom na minha vida. A autoestima dessas pessoas vai pro ralo. São pessoas de cabeça baixa e você fala assim, nossa, que olhar de piedade, que homem e mulher de Deus. Você fala, cara, cadê a autoestima dessa pessoa? Cadê aquilo que a Bíblia falou, que ela vai receber poder do Espírito Santo, dínamos? Esse evangelho que nos coloca de pé, como aquela mulher que foi pegar adultério, Jesus pegou ela e levantou a mulher. Não deixou ela lá dizendo o seguinte, você é pecadora mesmo. Jesus falou, vai e não cometa mais esse erro. A palavra pecado ali, hamartia, não erre de novo nisso. Porque se eu não estiver aqui quando você for pegar no adultério, vão te dar pedrada e vão te matar. Então não volte para esse erro, porque vão destruir a sua vida. Então, o que Jesus sempre nos mostra é que aquelas pessoas que, com a consciência detonada pela religião, elas sempre estão destruídas, cabisbaixas. O Evangelho sempre nos coloca de pé, nos dá uma vida de autoestima, de coragem, de empoderamento. O apóstolo Paulo diz, porque ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem. Isso é o que Paulo diz. Não é covardia, mas de coragem. Então, o Evangelho produz essas coisas dentro da gente, né? E aí, para eu terminar, nesses 10 minutos que me faltam aqui, eu queria relembrar a história do apóstolo Paulo. Paulo era um religioso.
perseguidor da igreja, que em nome da sua fidelidade religiosa matava os discípulos do Senhor. Essa é uma história que tem Atos 9. Paulo não fazia o que fazia pela força do Estado, ele fazia o que fazia porque entendia que, destruindo os impuros, os pecadores, ele estava garantindo a pureza religiosa e espiritual de Israel. Paulo fazia parte de um grupo que surgiu no século II, chamado os do Zelo. Esse grupo do Zelo pegava na espada e ia para a rua destruir todo mundo que estivesse pervertendo a fé judaica. Até que um dia ele tem um encontro com Jesus Cristo e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A partir daquele momento, a partir daquela experiência, Paulo, que era alguém que traumatizava todo mundo, que é alguém que exigia de todo mundo uma certa fidelidade a Deus, radical demais, era alguém que foi destruindo as pessoas, agora tem encontro com Jesus. Aí tu vai ler a carta de Corinto, Paulo sendo criticado e não faz nada. O pessoal falando o seguinte: você é apóstolo falso, você não andou com o Senhor. E Paulo tendo que escrever a defesa dele lá em 2 Coríntios, dizendo: não, mas eu tive uma experiência com o Senhor no caminho de Damasco, não sei o quê. Eu sou um apóstolo que nasceu fora de tempo. Aquele cara impetuoso, briguento, raivoso, agora assumindo uma outra postura por causa do evangelho. Isso é uma conversão. Esse é um processo de transformação. Então, enquanto na religião traumática ela cria uma cisão, o evangelho integra a gente. Faz a gente viver inteiro, de verdade. A coisa mais difícil é você encontrar uma pessoa totalmente fragmentada, dividida internamente. Ela não sabe se está com Deus, se não está. Ela não sabe se ama e se não ama. Ela não sabe se gosta do trabalho, se não gosta. Tudo nela está dividido, tudo nela está separado, nada nela se integra. Ela não está de pé diante da vida com a cabeça levantada dizendo: é isso. Então, se a cisão faz com que eu veja o mundo em preto e branco, o evangelho me faz amar e perceber que Deus me amou do jeito que eu sou, sem me separar, mas me integrando, olhando para o Herbert que eu sou e vendo as minhas luzes e sombras e ainda assim resolvendo me amar. Isso é o evangelho. Deus conhece todo o meu interior, a minha vida, as minhas ações, e ainda assim ele resolveu me amar. Se os traumas religiosos criam um desbotamento na minha identidade, eu vou falar mais sobre isso domingo que vem, o evangelho, ele vai afirmar uma coisa maravilhosa: que nós somos filhos amados e amadas de Deus, independente de quem somos. Filhos traumatizados só aceitam ser amados quando eles fazem tudo certinho. Religioso é assim: fiz tudo certo, agora eu estou em paz com Deus. Nossa, errei feio essa semana, não tirei 10 com Deus. Senhor, não pesa a mão sobre a minha vida. Não me faz passar. Não. Deus, ele nos ama independente de quem somos. Sem somar mérito, demérito. Você é amado por Deus e ponto final. A sua vida, ela não é abençoada, deixa de ser abençoado no dia que você acerta, nota 10. Tá aqui a sua bênção. No dia que você erra, nota 0. Tá aqui o seu castigo. Não é assim que Deus age. Deus nos ama incondicional e radicalmente. Se na religião eu tenho a minha indignidade garantida, seja em nome do pecado, depravação total, pecado original, seja como for, no evangelho eu sou considerado digno pelos méritos de Cristo. O apóstolo Paulo diz: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. E Paulo ainda diz em 1 Timóteo: Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa mensagem que foi entregue ao mundo no tempo oportuno. Então, ao invés de eu me sentir a pessoa mais indigna do mundo, eu deveria me sentir a pessoa mais amada e feliz do mundo. Gente, não há dúvidas. Se no passado a gente dizia: venha para Cristo,
para você ter vida, saúde, alegria. Hoje, mesmo dentro da igreja, a gente tem que dizer, venha para Cristo. Porque não é a garantia de você estar numa igreja que você vai ter os resultados do evangelho na sua vida. Assim como dizia o Spurgeon, né? Você dormir na garagem não vai fazer de você um carro. Frequentar a igreja não faz de ninguém um cristão. O cristão é aquele que absorveu o evangelho dentro dele de tal forma que ele começa a experimentar aquilo que Jesus prometeu. Vida e vida abundante, qualidade de vida, dignidade, esperança, fé. Essas são as virtudes do evangelho. Essas são as virtudes da vida. Por isso que, para nós aqui, é muito importante que, tendo você sofrido traumas religiosos ou não, tendo você vivenciado essa experiência ou não, o ponto é, volte para Jesus Cristo. Volte para o Evangelho, para a Boa Nova. Ali você encontra água cristalina, sem estar contaminada. Ali você encontra vida para o coração. Por isso que a verdadeira experiência com Jesus produz uma vida de qualidade. Sabe o que é você chegar na sua casa e falar assim, caramba, depois de um dia de trabalho, falar assim, poxa, que bom é viver, que bom é voltar para casa, que bom é ter minha comida. Sabe aquele período de férias que você, sei lá, depois de um ano de trabalho, fala assim, caramba, vou viajar para onde? Fala um lugar legal aí que você gosta. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de frio, não sei, qual um lugar magnífico, né? Para Búzios. Você chega em Búzios, se você for muito traumatizado pela religião, você vai dizer, meu Deus, será que eu não estou feliz demais aqui não? Naquela praia maravilhosa. Você começa a se culpar internamente. No Evangelho, você desfruta da vida porque entende que ela é dádiva de Deus. O apóstolo Paulo diz, tudo que é perfeito, tudo que é louvável, tudo isso, você sabe que vem do Pai das Luzes. Vem de Deus. Então, desfrutar da vida como dádiva é maravilhoso. Às vezes eu saio do tênis ali na lagoa e vou na praia. Eu falo assim, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Essa experiência estática assim com a natureza me faz um bem para minha alma, que é uma coisa maravilhosa. Porque é entender a vida como dádiva. A vida não neurotizada, uma vida generosa, uma vida amorosa, uma vida que a gente goste das pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas eu encontrei que frequentam a igreja há anos, mas não gostam da família? Não gosta dos filhos, não gosta da mulher, a mulher não gosta do marido. Pastor, inclusive. Aí todo mundo, uma brigalhada, um não gosta do outro, mas em nome da imagem ficamos todos juntos aqui. Cara, isso é horrível. Isso não é vida de qualidade. Isso não é vida abundante, nem aqui, nem na China, não, mas, pastor, pelo menos eu vou pro céu no final da minha vida. Cara, e os 80 anos de vida que você viveu? A vida, a sua história aqui agora, ela serve... Não, é isso. A vida do evangelho é essa. Quando Jesus liberta o endemoniado de Gadara, o endemoniado fala assim, Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus fala, não, volte para sua casa. Volte para os seus. Aquele homem que vivia amarrado em grilhões, em corrente, dentro de cemitério, comendo comida horrível, foi liberto pelo evangelho. Jesus fala, volta para os seus, volta para sua casa. Imagina aquele camarada chegando dentro de casa, agora com um rosto calmo, em paz, tranquilo, e todo mundo perguntando, cara, o que aconteceu com a sua vida? O que aconteceu com você? Aí é o testemunho do evangelho. Ele falou, e ele pode dizer, eu encontrei Jesus. O evangelho não é uma forçação, as pessoas olham para nós como testemunhas de Cristo e falam, o que aconteceu contigo? Me conta essa história. Aí você pode contar o evangelho e falar assim, olha, então, eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Jesus e eu vou te falar, ele tem transformado a minha vida para melhor. Essa é a verdadeira e autêntica experiência do evangelho. Então que Deus nos ajude, a gente, a todos nós, a termos uma experiência de fé. Uma experiência de fé não traumatizante, uma experiência de fé de vida, de alegria, de esperança, de amor, de modo que a gente possa, vivendo a nossa história, a nossa vida, com os nossos amigos, familiares, igreja, colegas, trabalho, enfim, de maneira inteira, integrada, amorosamente colocada nesse mundo, de modo que ao final dos nossos dias a gente possa dizer, viver com o Senhor foi a melhor experiência de vida que eu tive. Se eu pudesse voltar a tudo, eu viveria de novo, porque foi bom, porque foi maravilhoso, foi bom para mim. Vamos orar?
Deus querido, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. De modo que a gente possa experimentar cada vez mais naquelas áreas da nossa vida pequenas ali, o Teu Evangelho ganhando força dentro de nós, esse espírito de vida, esse espírito da esperança, de fé, ganhando força dentro de nós, de modo que a gente possa viver uma vida animada, reanimada pelo Espírito do Senhor, Pai. E isso é o que nós pedimos para a glória do Teu nome. Sem essa religião estéril, que não produz vida, que não produz alegria, mas um evangelho que nos coloca de pé diante da vida. Um evangelho que nos coloca de pé diante da nossa própria história, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém, e amém, e amém.